Olá pessoal, aqui é Marcos Leão, mais uma vez com vocês, sempre rimando, com o programa Calunga Responde, não é? Eu, Marcos Leão, minha voz do além, que vocês já tiveram o prazer de conhecer naquela série de programas especiais sobre a mente. Vocês gostaram? Manda pra gente depois o recadinho, já passou um tempo, mas ainda dá para vocês disserem que gostou. Se não viu ainda, vai lá no Web TV Robson Pinheiros, todos os 4 programas estão lá, bem legais. Foram 2? Foram 4? Minha voz do além está dizendo que foram 2, então são 2, vai lá. Pensei que fosse 4. Ah, os outros 2 eu gravei no mundo espiritual. Mentira! E você não estava lá, a voz do além, só eu. Gente, tirando a brincadeira de lado, né? São 2 programas apenas, tá? Então eles estão lá na Web TV, Robson Pinheiro, vai lá assistir se você ainda não viu, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro que eu já apresentei para vocês várias vezes e vou continuar apresentando quantas vezes eu achar necessário, porque esse livro é muito legal. É o livro Você com Você, pelo Espírito de Calunga, né? E eu tive a alegria de fazer esse trabalho em parceria com ele, eu acho que para desespero dele, mas para mim foi muito legal. E eu vou ler um trecho do capítulo que se chama Posso Pedir. E é claro que eu não leio tudo, porque aí eu deixo aquele gostinho de quero mais para vocês, tá? Então o título é Posso Pedir? E aí o Calunga começa. Somos esquisitos mesmo. Vai entender o que se passa em nossa cabeça. Se Deus não fosse aquele que tudo sabe, que tudo vê, há muito já teria enlouquecido. Já pararam para pensar o número de peditórios que chegam ao departamento da Divina Providência setor pedidos? Adorei isso. Todo dia uma montanha de lamentações, de chororô, de gente pedindo isso e aquilo. É a mãe pedindo para o filho que está de tirar o sono com tanta malandragem. É aquela moça clamando a tudo que é santo e orixá, pois que não arranja marido nem pela internet. Pedidos de emprego melhor, mais dinheiro, menos trabalho. E para ganhar sozinho na loteria, então, Deus que me livre. Gente, é uma coisa que não tem juízo. Ainda se fossem somente pedidos, mas não. E o troca-troca de favores? Se me der isso, eu faço aquilo. Promessas e mais promessas, numa relação de valores nem sempre fácil de entender. Além daqueles que mudam de ideia. Sim, tem gente assim. Numa semana quer uma coisa, na outra não quer mais, não. Certamente, a inconstância de desejos e vontades desse último grupo deve-se à própria natureza humana, que ainda não tem os valores bem consolidados, estando ainda distantes da maturidade. Somos seres em construção. Somente isso pode explicar tamanho vai e vem, que muitas vezes beira a insensatez. A cada hora do dia, no decorrer da semana e dos meses, diante das atribulações, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, vamos elaborando a nós mesmos, de modo que passamos a ver a vida sob novos ângulos. Acredito que é por isso, ao menos em parte, que vemos tantos disparates nesse mundo de meu Deus. E aí ele continua discorrendo sobre esse tema que é muito legal. O capítulo se chama Posso Pedir? Ah, gente, foi tão legal fazer esse livro, vocês não têm ideia, tem tanta história legal desse livro Você com Você, durante o trabalho com Calunga. Mas enfim, isso é papo para um outro momento. Vamos lá nos preparar. Não sai daí não, hein? Volto já. Quer dizer, eu não, né? Eu e Calunga. Calunga e eu. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que nós tenhamos mais um dia, mais alguns momentos em que juntos, em planos diferentes, mas ao mesmo tempo próximos uns dos outros,
aprendamos a lidar com as nossas questões, né? Possamos colocar na mesa da nossa consciência tudo aquilo que possa nos favorecer ao crescimento, à descoberta de novas possibilidades de lidar com tudo isso que está à nossa disposição, como eu disse no texto do livro, desse mundão de meu Deus. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Vamos para a pergunta da Maura Costa Marques. Ela está vendo as lives de sexta-feira, né, com Robson Pinheiro, e ele abordou o tema vampirismo. Ela queria que você falasse um pouco mais sobre o vampirismo entre encarnado e encarnado e como lidar com esse tipo de situação, né? Nós somos seres energéticos, não é? Nós absorvemos e emanamos energias 24 horas por dia. Essas energias, elas vêm implementadas de vários elementos, mas os principais deles são as nossas emoções, que constituem a nossa maneira de ver o mundo e constitui também a maneira com que a gente lida com tudo isso que diz respeito a viver no mundo físico. Essas energias, elas fazem parte de um projeto de manutenção e também de sustentação da vida. É ela que norteia de forma diferenciada e com níveis também diferenciados tudo aquilo que possibilita a vida do espírito encarnado, ou seja, de um espírito vivendo no mundo físico, construindo as suas experiências através de uma indumentária carnal. São essas energias que dão sustentabilidade aos órgãos, aos tecidos, à composição orgânica do ser. São essas energias que sustentam as barreiras de imunidade, que impossibilitam vírus e bactérias tomarem de assalto essa indumentária física, adoecê-la e matá-la. São essas energias que criam em nós as diferenciações ou as digitais energéticas espirituais que nos colocam em situação de frequência às inteligências desencarnadas que utilizam disso de maneira positiva ou negativa, de acordo com o teor e o direcionamento que essas energias têm. São essas energias que a gente utiliza para poder fazer com que todo o nosso arcabouço espiritual se mantenha coeso dentro de uma estruturação que nós chamamos de perispírito. Pois bem, dito isso, é importante que a gente observe algo que é natural. Nós influenciamos e somos influenciados, nós nos dirigimos e nós somos dirigidos e também dirigimos. É um fator natural, inerente à sociedade. A sociedade é uma junção de seres encarnados e desencarnados que se auto-influenciam, que se autodirigem, objetivando, em tese, oferecer dentro dessa possibilidade de troca e intercâmbio o nascedouro de novas perspectivas de lidar com as várias possibilidades que a vida nos apresenta. É essa a proposta. E isso é importante que exista porque todos que estão vinculados ao planeta Terra, esteja na dimensão física, na dimensão espiritual, são espíritos que ainda estão em construção. Então precisam de parâmetros diferentes, que chegam de formas diferentes, para que, de forma consciente ou não, estabeleça um tipo de relacionamento que ele quer dele para com ele mesmo. E a partir desse conteúdo, né, sedimentado em si, ele possa se dirigir à sociedade respondendo, reagindo, e seria muito interessante que ele agisse em função das provocações que essa mesma sociedade lhe oferece. Muito bem. Dentro desse processo de influenciação mútua, existem as influenciações viciosas, que são aquelas em que
um leva vantagem sobre o outro. Essa é uma possibilidade. Ou ambos levam vantagem nesse processo, no que a gente chama de uma influenciação simbiótica. Mas vamos falar primeiramente das influenciações vampirescas, que se sedimentam de uma maneira muito interessante em cima da crença do vampiro que suga o sangue das suas vítimas, né? Vamos passear por esse universo para que a gente possa entender como é que isso se dá sob o ponto de vista energético. Quando a gente vê os filmes hollywoodianos, né, de vampiros, nós vamos ver que esses seres, geralmente, eles se movimentam à noite. Porque à noite eles podem contar com a obscuridade e, certamente, com uma pouca observação do indivíduo no qual eles direcionam a sua atenção. Geralmente é na noite ou na obscuridade dos sentidos e das emoções que nós nos perdemos, né? Quando a gente coloca obscuridade ou a parte noturna da nossa alma, eu quero dizer para vocês que é o seguinte: às vezes a gente se encobre no véu da ignorância, no véu da pouca atenção, isso escurece o nosso estado consciencial e nos coloca à mercê desses indivíduos que se movem soturnamente, aproveitando a obscuridade do nosso conhecimento, a falta de perspectiva que a gente tem com relação à vida, ou seja, numa outra possibilidade de crença, eles conhecem e alcançam o nosso calcanhar de Aquiles. Então, o vampirismo energético, levando em consideração essas comparações que eu estou fazendo com o vampiro tradicional que chupa sangue, ele só nos alcança pela obscuridade da nossa alma, pela falta da luz do entendimento, do conhecimento, pela falta da luz de uma ação positiva, construtiva, para nos fazermos pessoas melhores. Pronto. O vampiro hollywoodiano, ele só entra na sua casa se você o convidar. O vampiro energético só entra na sua casa mental, energética, espiritual, se você o convidar, se você abrir a porta. E como que você abre a porta? Você já está na obscuridade do seu nível consciencial. Você abre a porta quando você vai em direção daquilo que você acha ser essencial na sua vida e na verdade não é. E uma vez que você abre a porta para essa questão que você acha ser essencial da sua vida e não é, você entra num ciclo vicioso, num ciclo em que cada vez mais você deseja aquilo que é inequivocamente algo que você não necessita. É aquela insistência em vivenciar, sentir, ter algo que de que você não tem necessidade. E ele então adentra, porque o que ele busca é justamente essa sua insistência em algo em que você não tem a necessidade de ter e onde ele vai ter a condição de se ligar para salientar e fortalecer ainda mais esse seu equívoco. Pronto. O vampiro hollywoodiano, ele suga o seu sangue, que é a seiva de vida do seu corpo. É o rio que, através das suas veias e artérias, leva alimento, oxigenação, retira do seu organismo também substâncias que são tóxicas, ou seja, é o líquido da vida. O espírito vampiro, ele tira de você o seu tônus energético, que é por onde seguem através dos centros de força, dos plexos e dos campos que dizem respeito à nutrição da sua estrutura tridimensional. É por esse veículo que ele se movimenta. Então esse fluido, ele é extremamente nutritivo, valioso, revitalizante para o indivíduo que, por qualquer motivo, desacredita na sua capacidade de ele mesmo se autoalimentar, ele mesmo se autonutrir. O vampiro tem essa característica, né? Então ele vai ceifar, ele vai sugar a sua energia vital.
O espírito hollywoodiano, ele não reflete no espelho, não é verdade? Ele não tem o seu reflexo no espelho, porque na verdade ele não tem uma existência real dentro de uma possibilidade de uma vida justaposta. O espírito energético também não reflete no seu espelho consciencial, ou seja, quem é vítima do vampirismo nem de longe imagina que esteja sendo, porque essa circunstância ela não existe, não está implementada dentro do seu consciente e, por consequência, o que você julga ser uma atitude forjada pela sua vontade, unicamente pela sua vontade, na verdade está manipulada por um ser, por uma essência, por uma energia que não quer e não deseja ser percebido. Dessa forma, ele se torna invisível ao seu espelho consciencial. E nós poderíamos enumerar aí uma enormidade de outras circunstâncias que se assemelham a esse lendário Conde Drácula, né? As perspectivas dos vampiros energéticos que existem aí espalhados pelo mundo. Importante, não existem apenas vampiros energéticos desencarnados. Existem vampiros energéticos encarnados e podem estar bem do seu lado. E pasme, pode ser você também. Você pode ser um grande vampiro, você pode ser uma grande vampira. E quando nós nos tornamos isso? Quando a gente se apoia de uma maneira irresponsável às perspectivas de vida de quem quer que seja. Quando a gente deixa de ser um elemento de progresso para se tornar uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Quando a gente estabelece regras que nem nós somos capazes de suportar e a gente coloca como carga nos ombros das pessoas, sobrecarregando-as de responsabilidade, enaltecendo sentimentos, geralmente que devem ser direcionados a nós, que elas não têm condições de corresponder. Quando a gente nubla a capacidade do indivíduo de agir e de fazer por si só, quando a gente impede o crescimento de quem quer que seja em qualquer área da vida, quando a gente diminui o indivíduo na sua perspectiva de realizar qualquer coisa que ele deseja, enaltecendo as suas capacidades menos resolvidas, né? Entendeu? E como é que a gente faz, então, para poder se ver livre dessas questões de vampiros desencarnados e encarnados? Nos colocando numa posição firme com relação àquilo que a gente deseja, reconhecendo os nossos pontos fracos, ou como diz alguns psicólogos, né? O nosso lado sombrio, o nosso lado obscuro, aquele aspecto que nasce na nossa infância em função dos apelos que são colocados para nós e a gente não consegue entender. Visitando esse aspecto sombrio não de coisa ruim, mas sombrio de ausência de luz, e verificando que lá estão as soluções de grande parte dos nossos problemas. Fortalecendo o nosso querer, estabelecendo uma linha de conduta em que nós possamos ter a maior possibilidade de êxito, ou seja, não dar um passo maior do que as nossas pernas, enfim, fazer com que a nossa vida seja alguma coisa pautada dentro daquilo que temos condições de concretizar. Nada mais, nada menos. Estabelecer uma relação com as pessoas onde o nosso amor não as iniba e não as aprisione em cima de sonhos e desejos que são nossos e não deles. E fazer, inclusive, com que, para terminar o nosso bate-papo de agora, que a gente tenha o bom senso de aprender a dizer sim e o bom senso e a coragem para aprender a dizer não. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.